bem-vindos a mais um Pode Tá. E hoje estamos aqui para falar uma coisa que todo mundo precisa, um psicólogo. A gente paga a academia, mas não paga psicólogo. E a doutora Heloísa veio falar um pouquinho sobre o que ela faz, sobre ela e depois internar todo mundo aqui. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Andréia. Que bom que a gente parou para falar sobre isso. É um prazer muito grande estar aqui. Eu que agradeço. É importante, né? A gente, nos dias de hoje, a vida de todo mundo é muito sobrecarregada, frenética, e todo mundo, principalmente depois da pandemia, com tanta ansiedade, não sabendo como lidar com filhos, e a gente esquece do principal, que é tratar da mente, não só do corpo, né? Ainda mais com tanta mudança de tecnologia, tudo tão rápido, né? As gerações, uma para outra, já tem uma diferença absurda de participação de tecnologia, de novidades, e a gente precisa acompanhar eles, né? Bem isso. Mas conta um pouquinho sobre a Heloísa. A Heloísa, ela nasce em Londrina, não? Como que funciona a Heloísa? A Eloy de Londrina. A minha primeira graduação é Direito, eu entrei com 17 anos na UEL. Então, bem ali, novinha. Tive uma formação muito rígida, muito estruturada, muito forte ali. E quando eu entrei na UEL, eu nunca tinha trabalhado, né? Era 100% ali, a graduação, o estágio. Então, eu não tinha muita experiência de vida, ainda não sabia muito como seria a vida adulta, né? Quando eu me formei, eu tinha 22 anos e fui fazer a advocacia, né? Entrar na advocacia aí. Fiz divórcios e tudo mais. E quando eu tava nessa fase da vida, eu não tinha muito recurso emocional de como lidar com as pessoas, né? Eu acho que isso... Inclusive, eles podiam ensinar nos cursos de Direito Como lidar, né? como lidar com os problemas. Porque, né, o brasileiro, principalmente, ele não se previne. Ele não vai procurar o advogado antes do problema acontecer. Ele vai quando já aconteceu. E já tem todo um peso emocional junto, muito né? grande, muito grande. E aí os clientes, né, às vezes chorando, clientes precisando, às vezes, que a gente diga alguma coisa, e eu não sabia, né? Eu só sabia ali a lei. E pra mim, pessoalmente, isso pesou muito, né? Isso pesou bastante. Eu precisava de recursos e eu advoguei 2 anos, mas aí eu tive essa curiosidade de estudar sobre psicologia, de estudar, entrar nessa parte. Até pensei na época em juntar com o direito, né, ali. Mas, por fim, eu acabei mudando completamente de área, comecei tudo de novo. Abandonou o direito. Tudo. Meu Abandonei, Deus. deixei pra trás. Como que foi a reação da família? Falaram, tá louca. Bem isso. Meu pai praticamente ignorou o primeiro ano da psico. Eu tinha um diploma da UEL, OAB na mão, me formei com tudo, fiz pós-graduação, tudo bonitinho, fiz escola da magistratura, tinha feito pós em Direito do Trabalho. Eu assim... E meu pai... exatamente. Exatamente. Inclusive, nessa época, eu procurei um psiquiatra, porque comecei a ficar muito ansiosa. Que, assim, não era isso que eu tinha me programado. Eu achei que quando eu me formasse, eu ia estar muito bem. Muito feliz, muito, assim, segura, muito tranquila, né? É uma geração que foi vendido muito isso, né? Que a gente se forma e vai trabalhar e vai dar tudo certo. E não foi isso que aconteceu. E meus pais são, né, concursados. Então, eles não tinham experiência na área privada para passar pra gente. Pra dizer, ó, vai assim, ou tenta assado. Então, a gente não tinha muito. O que meu pai falava, vai para esse concurso. Concurso. Prestei, fui para Brasília, mas eu entrei numa ansiedade muito grande. Fui pro psiquiatra, ele me deu um ansiolítico na época, e a medicação fez com que eu conseguisse respirar, parar e reformular a estratégia. Assim, né, eu preciso pensar no que eu realmente quero. Que, querendo ou não, eu segui a ideia do concurso ali, que meus pais... Era o que para eles deu muito certo, né? E eles desejaram isso pra mim também. Era o melhor na visão deles naquele momento, né? Naquela época, né, que se priorizava muito estabilidade, né? Eles pegaram uma época de muita inflação, então funcionou, aliás, para uma geração bem grande ali, o concurso público, né? Agora, já na nossa geração, que a gente consegue estudar mais por prazer, a gente tá focado mais numa realização pessoal, né? E aí eu parei tudo com o ansiolítico, respirei e falei, não... O que eu consigo reprogramar? Qual vai ser a estratégia? Foi aí onde eu pensei em começar tudo do zero mesmo. Eu fui começar como vendedora. Peguei o diploma da UEL, engavetei, fui lá pro shopping, entreguei currículo no shopping. Trabalhei 1 ano dentro do shopping como vendedora para conseguir pagar outro curso. Porque na UEL a psico é integral, então eu precisava ir para uma privada e já trabalhava, já estava ali me bancando.
E aí eu passei mais 5 anos dentro da universidade para estudar psicologia e deu tudo certo, gostei muito. É onde você se realiza. Bastante. Eu gosto muito de me comunicar. Meu pai sempre falou muito, né? E meu pai treinou a gente pra não ser tímido, pra gente não se esconder. E quando eu vejo isso, e durante esse tempo também, eu fui vendo, inclusive os meus, porque daí eu fiz mais tarde, né, a graduação, e eu via os meus colegas mais novinhos também, com bastante timidez e tudo mais, querendo se soltar, e eu comecei a ter uma comunicação legal com os jovens, assim. Quando eu tava dentro da faculdade, os meus estágios foi no CAPS Infantil, então, eu já consegui ali uma vaga no CAPS Infantil, que eu peguei jovens ali de 12 anos, 13 anos, mais ou menos. E os meus estágios de clínica também foram, coincidentemente, com adolescentes. E eu gostei bastante. Eu falei assim, nossa, que legal. Vamos ajudar essa galera a unir, né, as gerações, a falar uma língua legal, a se comunicar bem, a se expressar melhor, né? A ajudar eles ali a encontrar uma carreira também, a olhar para o vestibular, a passar por essas ansiedades, a entender o que é normal, o que a gente pode melhorar, a desenvolver habilidades novas. E aí eu sigo aí trabalhando com os jovens. Mas foi algo que praticamente você, por ter passado, meio que por isso, porque você teve uma primeira orientação, não teve aquela satisfação, e daí você viu que os anos foram passando e que muitos jovens não têm esse suporte. Não tem, eles não têm. Eu vejo que muita questão na psicologia, nas pessoas, tanto quando eu era advogada quanto quando eu era mais nova, é uma falha na comunicação. É uma falha das pessoas não conseguirem se expressar tão bem. E a gente acaba terminando relacionamentos, a gente acaba rompendo amizades, a gente acaba não se dando bem no próprio trabalho, a gente acaba não evoluindo nos trabalhos por falha de comunicação. Porque a gente não consegue ter controle emocional e a gente não consegue fazer com que o outro entenda o que a gente realmente está sentindo e querendo dizer e tirando daquilo, né? Então, quando as pessoas elas se escondem, ou elas tendem a explodir, ou elas tendem a se retrair. Né? E isso começa lá na adolescência, lá na pré-adolescência, quase na infância. É uma defesa. E aí, por exemplo, eu tive pais muito rígidos, né, como eu falei, porém muito comunicativos. Meus pais conversavam muito, então eu sei toda a história deles. Meu pai sempre perguntava como era a escola, como era a faculdade. Eu fazia direito, meu pai chegava em casa, né? O que você aprendeu hoje? Como é que foi a aula? Então, tava sempre ali. Então, eu tava sempre estimulando a falar o que eu queria. E às vezes eles também falavam, ai, que coisa chata. Ai, você pensa assim? Não acredito. Ai, não, isso tá errado. E eu falava, por que tá errado? E a gente debatia, tinha essa troca, sabe? Isso fez com que, apesar de tudo, apesar de eu ter mudado de carreira, foi um processo que não foi traumático. Foi um processo que onde eu consegui ir me encontrando. Durante o processo, claro que eles chocaram, você engavetou um diploma da UEL, OAB, tudo. Porque tem o doutora, né? Sim, e assim, não é qualquer faculdade, uma faculdade de direito, de peso. Quando você conquista uma OAB, porque conquistou um diploma numa faculdade pública, depois teve uma OAB, igual você falou, você também teve outros cursos depois, né? Sim. Então, assim, você fala, gente, foram anos, não é um curso que você entrou no primeiro ano e falou, não, eu não gostei do direito, eu vou abandonar. Não, você concluiu todo o processo. E eu gostei do curso. O curso em si, eu recomendo, assim, eu acho que são informações que abrem os nossos olhos, ensina a gente a viver, sabe? Ainda mais, por exemplo, eu saí direto do ensino médio para uma universidade, eu nunca tinha trabalhado ainda, eu não sabia ir no cartório, não sabia. Você foi aprendendo ali. Fui aprendendo ali, eu acho que é um curso que ensina a gente a viver, é uma base para muita coisa, qualquer carreira, o direito, ele é útil. Né? Qualquer lugar que você for, talvez, você vai trabalhar ali dentro de um banco, você vai trabalhar depois abrindo uma empresa como empresário, você vai utilizar o direito. Então, é um curso muito bom. E para os meus pais, como eu passei na minha primeira OAB, tive minha primeira prova, antes de me formar, eu tinha feito no meio do ano, já tinha passado. O meu vestibular foi o primeiro, eu passei em 10º. Para o meu pai era só prestar um concurso e passar. É porque para ele era um modo de vida mais seguro que você ia ter uma estrutura e construir. Exato. Porque, principalmente para os nossos pais, né, Elô? Eles são assim, não, porque você tem que comprar uma casa, porque você tem que ter um imóvel, porque você tem que guardar dinheiro, porque era uma situação de uma outra época, né? Hoje, a gente, igual você falou, é mais uma realização.
Eu não tenho uma casa, mas vou comprar. Mas por enquanto a casa que eu tô tá boa. E a gente vai meio que se contentando e andando por outras trilhas, né? Aham, isso mesmo, isso mesmo. Mas eu acho que a mudança também trouxe muita experiência de vida. Porque, como eu falei, eu fui pro shopping, eu fui tentar outras coisas, ver o que funciona, o que não funciona. Eu fui ver estratégias, né? Esse emprego eu gostei disso, mas no outro me oferece aquilo, então eu vou tentar entrar naquele outro, então eu vou fazer entrevista, eu vou fazer mais currículo. E O aquilo olhar foi mudando. muito, abriu o horizonte, assim, não, eu tenho um mundo à minha disposição, eu não tenho só o concurso, sabe? Então eu posso fazer qualquer coisa, tanto que se precisar hoje parar tudo e voltar, a gente volta, eu já sei fazer, né? E não tem tanto medo, porque a gente tem medo do novo. Exato. Mas você sabe, assim, que você já passou por algumas situações que mesmo que for novo, você vai com medo mesmo. Aham, Porque que você faz sabe... parte, não tem como não ter o Exatamente. medo, né? O medo tá ali, ele tá ali com a gente dá a mão e vai junto, né? Hoje você atua... Qual que é a sua principal especialização? Cognitiva comportamental. Explica pra gente. Para os leigos, como eu também, explica um pouquinho. A cognitiva comportamental, as abordagens da psicologia, veio primeiro a psicanálise, que é, né, a de Freud, depois veio a comportamental, que é um contraponto da psicanálise, que veio trazer uma necessidade de ciência, né, onde eles analisam o comportamento, e comportamento é tudo aquilo que eu posso ver. Então, por exemplo, o que é o medo na comportamental? É a sudorese que você sente, é o tremor, é a taquicardia. Não é exatamente o que você pensa. Porque o que você pensa para comportamental, apesar de existir, não é algo que eu consigo estudar de forma científica. A cognitiva, ela vem como terceira via para dizer assim, calma, a gente tem a ciência, a gente precisa estudar o comportamento, mas se a gente não avaliar as crenças da pessoa, os tipos de pensamento que ela tem, se são pensamentos adaptativos ou pensamentos que estão prejudicando a vida dela, né, ou pensamentos ali de medos que são irreais, né, não vai funcionar. Então, ela traz um tripé, que é as emoções da pessoa, o comportamento dela e os pensamentos que ela tem. Se um desses três tripé, né, se um desses três ele tá desadaptativo, ele tá causando um prejuízo, os outros dois também vão causar um prejuízo. Então, se eu tenho um pensamento negativo, o meu comportamento vai ser de fuga. E a minha emoção vai ser péssima, vai me trazer um sofrimento. Se a minha emoção é negativa, provavelmente eu vou ter pensamentos que não me levam para uma situação que é muito real. Provavelmente são pensamentos enviesados, né? E comportamentos, às vezes, de raiva, de fúria, de agressão, tudo mais. Então, a gente precisa equilibrar as três coisas. A gente precisa controlar, né? Dominar os pensamentos. Controlar é demais. A gente não controla o que a gente sente. Mas a gente precisa entender esses pensamentos, identificar quando eles sentem, identificar os nossos pensamentos também. Então, a gente tem, inclusive, a escrita terapêutica, que eu sempre... Essa é nova para mim. eu sempre peço para os pacientes escreverem, principalmente quando eles se sentem angustiados, em dúvida e tudo não mais. é tão novo. Eu não tinha ouvido da escrita terapêutica, mas quando eu fazia terapia, porque a terapia está abandonada, mas ela falava, olha, a tarefa dessa semana é você escrever todo dia um pouquinho do que como foi seu dia, como um diário. Ah, tá. É como um diário. Mas a nossa intenção como psicólogo é pegar o que daquilo? É pegar as frases que vêm na sua cabeça nos momentos em que você se sente angustiada. Então, por exemplo, eu tenho ansiedade, que o paciente vem, eu tô com ansiedade. Mas por quê? Não sei, senão não estava aqui, né? Mas quando que acontece? Às vezes de manhã, às vezes à tarde, tá. Mas depois de alguma coisa específica? Não. Então, pra gente entender o que tá passando dentro da cabeça dele, a gente pede para escrever. Porque daí, quando ele está com ansiedade, ele começa a escrever o que tá passando naquele momento, a gente começa a entender as crenças dele. Que de onde vem as crises. Isso, porque a ansiedade, uma frase que passa na sua cabeça, que é desadaptativa, que te dá um perigo, porque a ansiedade é uma sensação de perigo no corpo, né? Eu falo ansiedade porque é o mal do século. A ansiedade é como se fosse uma pequena crise de pânico. O pânico é uma ansiedade. Entendi. Só que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do corpo. Por isso que ela é normal. A gente não consegue viver sem ansiedade. Por que ela é normal? Porque se você está na selva, a gente é primitivo, a gente está na selva. Você vê um leão, você ou ataca o leão ou você sai correndo. Eu saio correndo. Do leão eu saio. E aí, o que o teu corpo faz?
ele manda sangue para onde você precisa e tira de onde ali não é prioridade. Então, ele tira sangue, por exemplo, do seu sistema digestivo. Você não precisa digerir alimento quando você está correndo do leão. Você precisa de músculo. Então, teu coração, ele bombeia um monte, Pra manda chegar tudo para os mais. músculos, o músculo fica forte, ele, né, fica duro ali, por isso que tá tenso quando fica ansioso. Nossa, tá tenso. Por quê? Porque o teu corpo te preparou para você correr uma maratona. Entendeu? Olha que engraçado, como o nosso corpo é inteligente. E por que a gente tem gastrite nervosa, diarreia? Porque ele tirou o sangue do sistema digestório. Então, assim, você não vai digerir agora. Agora, você está em perigo, né? Assim como a gente também não pode tomar decisões quando a gente está ansioso. Por quê? Porque ele tira sangue do lobo frontal, que são decisões mais complexas, e manda mais sangue para a parte de trás, que é a reação. Então, a chance de eu ser agressiva quando eu tô ansiosa é muito maior. Olha. Entende? Então, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. É sobrevivência. Então, o problema é quando a gente acha que a gente tá em perigo todo dia, o dia inteiro. Daí isso já entra em um outro tipo de tratamento. Então, aí entra, assim, a gente pegar um mecanismo que a gente usava quando a gente era homem das cavernas e querer colocar no celular, que a gente tá com o celular na mão e olha uma situação que deu muito medo, muito perigo, e aquilo te deixou assim, e assim, uma frase, um vídeo, 15 segundos, é o suficiente pro teu corpo entender que tá em perigo, porque o teu corpo não sabe que aquilo não é você. Ele não sabe que aquilo é um celular, ele não sabe que aquilo não é real, às vezes é um meme, às vezes é uma brincadeira, ele não sabe disso. Ele sabe que você teve uma emoção de ansiedade, de perigo. Então, ele desencadeia tudo. É muito interessante. Então, a gente precisa saber, às vezes, a frase que passou na sua cabeça ou a crença que tem quando aquilo acontece que deixou você com medo, que deixou você em perigo. Então, vocês acabam... Mas daí não é igual você falou, é um processo. É um processo. Pra você entender, porque quando a pessoa vai lá, ela acha que você vai saber todas as respostas, principalmente quem nunca foi num psicólogo. Ele senta lá e ele fica olhando pra sua cara. Ele acha que você vai tirar bola de cristal ali e vai dar a solução. Não é? Eu acho que deve ter alguns casos assim. Com certeza, com certeza. Ou assim, às vezes a gente dá uma dica que funciona, né? Por exemplo, a gente tem coisas que quando a gente tá ansioso, funciona. São macetes. Aí funciona, ele fica... assim, acostumado. Confortável. Volta de novo. Tá, e agora? Eu faço o quê? Aconteceu isso. E aí? Como é que faz? Tá achando que é uma distração. Agora você vai sentar. Agora você rola. Tipo isso. Não é, gente. Não dá risada não, Dario. Mas é porque a pessoa, acha que ela tá educando. Resolveu, a pessoa fala, não, agora eu quero ir semana que vem. Ela vai me dar mais uma dica. Ela tá guardando as dicas. Porque a cabeça do ser humano é muito louca. Eu falo assim, a gente trabalha aqui na Tarobá, né? E eu falo que a gente dá risada. Falei, não, mas se passar aqui... Primeira coisa, não pode ser normal para trabalhar aqui. Mas porque a gente brinca, mas sabendo, né? A gente vê, principalmente nos dias de hoje, a gente vê que tá cada vez mais sério as crises de ansiedade. Igual você comentou comigo, que você atende muita criança. Bastante. E crianças têm ansiedade. E quando a gente fala para um adulto, igual, por exemplo, as minhas filhas vão na psicóloga. E quando eu falo para algumas pessoas, nossa, mas elas nem sabem falar e vão na psicóloga. Gente... eu não sei o que a psicóloga trabalha, porque ela não deixa nem eu entrar. Mas... explica um pouquinho pra gente como que é um trabalho com uma criança. Não dá pra dar uma explicação dessa pra uma criança. Normalmente, assim, até uns 13, 14 anos, eles já entendem bem melhor, assim, e escutam bastante, assim. É até bonitinho, que eles falam assim, eu fiz o que a psicóloga mandou. Eles fazem. Mas quando é mais criança, é mais através de brincadeiras, né? Então, a gente tem jogos específicos que trabalham situações específicas, né? Então, tem jogos que trabalham a paciência deles, a calma deles, a espera. Às vezes, eles têm muitas questões também sobre competitividade excessiva. Então, a gente trabalha sobre o perder, né? Como se comportar, como se sentir, entender essa perca, né? A ansiedade vem muito do celular deles. Às vezes, eles são pequenininhos, já estão com o celular, ou já têm um acesso grande à tela. E a tela, querendo ou não, é muito estímulo. A gente sabe que deixar a senha é quase impossível, a gente já se rendeu a elas. Do pai e da mãe. Eu vou falar que assim, eu pago minha língua, Elô. Porque eu falava que eu não ia deixar minhas filhas no celular. Eu julgava os pais, eu chegava dizendo, a criança não sai. Hoje, eu chego e falo assim, moça, só um minutinho, dou o celular na mão da criança. Ontem eu fui no shopping. Pra conseguir ver um negócio numa loja, eu falei, você senta aqui, toma o celular.
foi a minha paz. Porque senão, ou eu não deixo a criança sempre em casa, ou eu não consigo ver nada. E são poucos lugares que são adaptados a receber crianças, vai. Restaurantes, poucos têm um lugar pra criança brincar. Eles acham que um desenho, um giz de cera faz milagre. Faz não, ele destrói em 2 minutos. Exatamente. Fora quando tem o brinquedo, não tem uma supervisão. Exatamente. Né? Tem toda a estrutura ali, não tem uma pessoa pra olhar. Daí o primeiro que chora, já todo mundo já sai, corre, já pega, já tira tudo, já desfaz. É terrível. Então, mas as telas é bem interessante também, porque os desenhos que são feitos para crianças, muitos passam por umas pesquisas, assim, assustadoras. Que eles olham o olhar do pequenininho, assim, eles mapeiam o olhar. Então, quando o olhar desvia do desenho, significa que o desenho parou de ser interessante e eles têm que fazer uma correção. Então, ele é feito em cima de pequenininhos, crianças bem pequenas, para realmente prender a atenção. Então, as cores são muito chamativas, né? Os desenhos são muito brilhantes, muito rápidos, tudo é muito curto. Então, quando é curta, a dopamina rápida, a gente sabe disso. Então, tudo isso prende bastante e deixa eles muito acostumados a conseguir coisas rápidas. Então, eles precisam de, por exemplo, um jogo de xadrez. Faz um pré-adolescente jogar um xadrez hoje em dia. Não joga mais. Não joga. É muito difícil. Ou ele perde, ele desiste. Isso é um problema. Ele não sabe lidar com a frustração. Né? Eu até vi o Granado falando, né? Ai, tem que frustrar, assim, tem que frustrar. Mas frustrar da forma que, né, assim, separar a atitude da criança, né? Então, assim, olha, isso que você fez não é legal, isso que você fez, você precisa aprender a lidar. Mas eu te amo, eu te abraço, tá tudo certo, calma, pode chorar, não tem problema, depois a gente conversa, né? Então, nesse sentido que os psicólogos falam, mas precisa frustrar. E eles precisam aprender a perder. Eles precisam aprender que as coisas demoram. Eles precisam aprender que não é tudo no tempo deles, né? Então, os jogos ensinam muito isso. Eu vou fazer uma consulta agora aqui com você. Então, vamos lá. Eu aproveito, gente, para fazer uma consulta de graça. Eu tenho uma filha que está de 4 para 5 anos. Tá. Era princesinha, bonitinha. Ela é exibidinha. Mas, ok. Agora, ela não obedece. Ela é mal. Eu falo que é mal educada, que é mais fácil de falar. Ela tá mal educada. Não é nenhuma questão que ela fica no celular. Ela te desafia. Você fala pra ela, por exemplo, coloca esse copo aqui. Não. Se ela não quer, ela não quer. Assim, e tá todo mundo assim, tanto a avó na escola, ontem a escola falou, olha, faz 1 mês pra cá, que ela tá, assim, ainda tá difícil, você fala com ela, não ouve, ela não quer participar das atividades, ela sempre participou. E eu falei, olha, se você tiver foi a resposta que eu tive pra professora, se você tiver alguma dica, eu tô aceitando, porque eu já coloquei de castigo, já falei que o Papai Noel não vai vir, eu já falei pra ela que já conversei, eu já dei uns tapas na bunda. Gente, o conselho tutelar me julgue, mas uns tapas na bunda não mata a criança. De chinelinho, uns tapas na bunda da educação. Já dei uns tapas na bunda. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, tô aceitando dica, porque eu não... Chegou ali a outra de 3 anos, que é hiperativa, tá de boa. A que era de boa, tá hiperativa. É importante a gente entender que a infância ela tem algumas fases mesmo, né? E nessas fases eles vão descobrindo algumas coisas. Uma das descobertas que eles fazem é o quanto eles podem dominar ou não uma situação. Então, até onde eles podem decidir ou não. É um pouco confuso na cabeça deles, do tipo, eu já escolho a minha roupa. Por que eu não posso escolher onde eu guardo o copo? Fica uma coisa assim que eles estão identificando como funciona. Até onde a minha mãe decide, eu sou obrigada a aceitar. E por que a minha mãe que decide? E até onde eu posso e eu já sou mocinha. E se eu me comportar como bebê, não é aceito mais. Né? Porque senão eles também fazem birra, se jogam no chão, a gente vira e fala assim, você não tem idade pra isso. Né? Então tem isso. Então eles vão tendo esses testes. Testar deles é normal. Eles testam. Faz parte do desenvolvimento deles. E do nosso, né? Porque a gente tem que desenvolver uma paciência que não existe. E aí, quando a gente faz essas trocas que você falou de Papai Noel não existe e tudo mais, a gente tem que entender que a criança ela tem um período de tempo muito curto. Ela não tem noção de tempo de daqui a 1 mês. Ela não tem noção de tempo daqui a 1 ano. Para ela, quando a gente faz uma correção de tirar alguma coisa, tem que ser no dia
E Imediato. durando, no máximo, uma semana. Porque mais que isso, ela também já não lembra por que tirou. Tá? Então, tem que ser na hora. Porque se for assim, por exemplo, hoje é novembro. Papai Noel lá em dezembro não vai te dar... Tô dando um exemplo, tá? Lá em dezembro não vai te dar presente de aniversário. Vai chegar lá, não sabe nem porque ela não ganhou presente. Você também já esqueceu o que aconteceu. Ela não tem essa noção de tempo. Principalmente os pequenininhos. Então, para eles, precisa ser na hora, a correção na hora. Tem que aturar um pouquinho a birra. Mas eu garanto que depois de um tempo, eles vão ver que não funciona. Então, aguentar um pouquinho o choro ali, ou a reclamação, ou... Eu lembro que você falou num outro episódio que ela te chamou de chata, né? Não, chata. Eu sou chata, que mais? Essa semana também fui mandada embora de casa. Vai embora. Eu falei, onde que eu vou morar? Vai morar com a vovó Célia. Falei, isso vai ficar com quem? Meu tio mora comigo, né? Vou morar com o tio. Mas, tipo assim... Ela é adulta da casa. Eu já ouvi também. Eu te odeio. Te odeio. Daí eu falo pra ela assim, você é encardida, hein? Tipo, ardilosa, não sei a palavra certa, né? Mas eu falo, você é encardida, hein? Sou encardida não, você que é. E tipo, temos coisas que ela raciocina. Uma coisa que eu falei, né? Ela tá numa mania que eu acho que ela acha que eu sou rica. Ela pede tudo. Compra. Daí esses dias eu fui tirar uma documentação dela e tava próximo ao pai dela. E eu falei assim, pede pro seu pai, papai compra. A mamãe é pobre. Começou a chorar. Sentida. E chorava. Eu falei, daí eu me assustei, né? Porque você tá chorando? Porque você é pobre. Comecei a rir. Eu falei, mas o que você entende que é pobre, né? Esperei passar um tempinho, eu tava no carro com ela. Falei, filha, o que você entende que quando a mamãe fala que é pobre? Que você não tem dinheiro. Eu falei, não, olha que ela já entende. E eu nunca, a única coisa que eu falo assim, olha, compra, amanhã eu compro. Porque senão, se eu falar não vou comprar, continua o pedido. Então eu falo, amanhã eu compro. Daí para de pedir. Então eu uso essa técnica assim, depois a gente vê. Depois a gente conversa. Mas eu não sei de onde que eles aprendem tanto. E fazer muito acordo. Funciona muito também. Por exemplo, eu escuto muito assim, não levo no mercado porque senão perde tudo. Assim, não, o mercado que a gente vai fazer junto é uma vez no mês. E quando a gente for no mercado, você pode escolher um chips ou um chocolate. Sei lá, um chips e um chocolate. Pronto, o mês inteiro. Senão, enquanto não virar o mês, a gente não vai comprar outro. Pra eles entenderem. Os acordos, sempre quando são reforçados, sempre lembrados. Pegou mesmo. Não, lembra que o nosso acordo é esse, esse, esse? Então deixa esse lá e você vai escolher um só. E todo mês, eles entram nesse... Eles entendem que o mundo funciona dessa forma. Vai educando. Exato. E já tem estudos que falam que eles pegaram adultos que tiveram uma infância com muitas regras, com muitas né, regras mesmo, né? Com muitos padrões ali. E adultos que tiveram uma infância onde tudo dava, onde tudo era possível, onde tudo dava um jeitinho. Às vezes não é sobre ser rico, né? Mas tem pais que se apertam mesmo. Pra comprar o que a criança quer. Exato. E perguntaram pra eles quem se sentiu mais amado. E a pesquisa diz que quem teve regras se sentiu mais amado na fase adulta. Por quê? Porque quando a gente coloca regras, a gente diz pra eles como o mundo funciona, eles se sentem seguros. E a segurança dá a sensação de amor. Tipo, a minha mãe sabe como é melhor que funciona. Ela diz que a regra é essa, a sensação de tranquilidade. Porque eu sei que ela sabe o que está fazendo. Então, é inconsciente, eles levam isso pra fase adulta, sabe? Então, quando a gente faz os acordos, o acordo nunca sai caro, sabe? O que foi acordado, a gente conversou. Por quê? Porque eu sei que você quer um chocolate, eu sei que você gosta muito disso, eu respeito que você gosta muito disso, mas a mamãe pode te dar uma vez no mês, porque mais que isso não é bom pra você e tal. E reforçar isso todo mês. Chega uma hora que eles entram na linha. Aquele acordo não precisa mais ficar sendo reforçado o tempo todo. E se você fizer uma birra, às vezes a primeira, a segunda vez acontece, né? A birra no meio do mercado, a mamãe não vai levar nenhum o chocolate que a gente acordou, não vai ter. Isso antes de acontecer. Tudo sempre antes. Você tem que organizar seu quarto. Toda segunda-feira, eu vou chegar do trabalho, eu quero o quarto organizado. Se não tiver o quarto organizado, a gente não sai na quarta-feira, a gente não vai fazer alguma coisa. Você acha que uma criança começa a entender esses acordos a partir de qual idade? Muito cedo, viu? Muito cedo.
partir de uns 2 aninhos, você pode já começar a fazer? Porque, assim, eu tô vendo elas como mocinhas agora, 3 Aham, barra 4, 4 barra 5. Então, eu já vi uma evolução ali, um salto, né? aham. Mas antes disso, pra mim, elas eram nenéns. O que muda é a noção do tempo. 2, 3 anos, eu tenho até um priminho, que na verdade é primo do meu noivo, que tem 3 aninhos. Tudo que você pergunta pra ele, você vai na minha casa? Amanhã. Tudo é amanhã. Mostra que não tem noção de tempo, né? Daqui uma semana pra ele, amanhã eu vou, né? Então, quando eles não têm noção de tempo, tudo tem que ser imediato. Depois que passou, aí não adianta porque ele nem lembra. Ele nem sabe. É tipo a Doris do Nemo lá, que É, fala as coisas, daqui a pouco já esqueceu. é. Então, assim, antes de fazer, você vai ver que vai acontecer alguma coisa. Ó, você lembra que a gente combinou assim, assim, assado? Ó, lembra que não pode falar palavrão? Sei lá, tô dando um exemplo, né? Lembra que se falar palavrão, eu não vou te dar aquele suco que você gosta. Hoje não vai ter suco. Hoje é amanhã. E realmente deixar E sem. deixar assim? É. Só que assim, de 2 anos já não adianta uma semana, que uma semana ele não tem nem noção É do que é uma muito semana. longo esse já tempo Muito, pra ele. muito. Então, assim, cada fase da criança a gente pode ir estendendo um tempo de Exatamente. acordo. Exatamente. Aí um adolescente, a gente já fala até de 1 mês. Ou vai ficar sem celular, dependendo da gravidade, é 1 mês. A gente Eu combinou lembro que isso quando não eu vai era acontecer. criança, quando a gente era criança, era aquela questão assim: se você passar de ano, a gente vai viajar. Aham. Se você passar de ano, você vai escolher seu presente de Natal. Então você fazia, tinha, e realmente eu acredito que era da metade do ano pra frente que tinha esses acordos ali Aham. pra motivar Porque realmente. senão nem lembra. A minha mãe fazia muito assim: se você passar, você pode escolher o seu material escolar. Porque senão eu vou escolher e eu vou comprar tudo feio, todo aquele basicão. Se você quiser bonitinho, você passa de ano E era uma bonitinho. vaidade que você tinha. Aham, eu gostava do caderno bonitinho, né, da mochila e tal, não sei o quê. Então, eu tinha que passar melhor ainda para ter a mochila nova, senão era a mesma mochila do ano anterior. Então, essas trocas com eles funcionam muito, né? Mas também tinha coisas assim, por exemplo, pedir tênis caro. Gente, criança perde, não adianta. Tem porquê. Perde muito rápido. Elô. Logo você vai ser mãe, né? Vai Quero. casar, vai ser mãe, vai entender. Quer. E eles perdem muito rápido. E às vezes os pais estão se matando, deixando de fazer outras coisas que às vezes faz mais sentido para a criança de ter um momento, por exemplo, a criança ela valoriza, ela vai lembrar muito mais do momento do que as coisas que ela ganhou. Então, às vezes a pessoa deixa de ter lá cinema, deixa de ter uma comida em casa que pediu para comer junto e tal, para pagar alguma coisa que a criança pediu, material, né? E a minha mãe sempre falava assim, ó, quando seu pé parar de crescer, eu te dou. Eu lembro que meu primeiro tênis caro foi quando estabilizou, assim. Sim, que não adianta. Hoje, roupa de criança, tênis de criança, a gente falando num todo, é muito caro. Você vai comprar um All-Star, gente, um All-Star de uma criança desse tamanho é 200 preço de um reais. adulto. Uma calça jeans, gente, eu falo assim, eu vou comprar calça jeans pra elas, é 110 reais, assim, em loja de departamento. É preço de um adulto. E eu, de verdade, eu comprei no inverno, uma calça jeans pra cada uma. Eu fui colocar esses dias, falo 2 meses depois, tava capri. Falei, gente, usou uma vez. Porque daí usa muito moletom, né? Daí eu falei, vou colocar calça jeans e tal. Então não adianta também, é tudo muito rápido. Aham. E eu sempre falo, né? Porque normalmente quando vem a criança, eu atendo a criança e acaba atendendo os pais juntos, Os né? pais Porque eles estão juntos. perguntando. Eles falam, Elô, eu posso te contar o que aconteceu essa semana? Eu falei, claro, me conta. Aconteceu isso e isso na escola e tal. Então você já sabe, eu vou fazer acordo com ele. E vou fazer o acordo, eu preciso que vocês cumpram durante a semana. Então, ó, ele vai me contar que ele fez uma arte específica lá que a gente já combinou que não podia. E a gente vai tirar durante a semana. Daí, e aí sempre ajustando pela idade, né? 8 anos, ó, final de semana não vai ter doce. Final de semana ele não vai brincar com os amigos. É só escola, né? Na segunda-feira. Então, a gente vai fazendo esses acordos. E eles entendem. Eles chegam e falam, inclusive. Eu fiz arte. Falei, o que aconteceu? Eu fiz isso e tal. Me explica direito. Como é que começou? Quem que começou a briga? Não sei o que. Vai. Aí eu, tá. Então, como você me contou, que bom que você me contou e tal, mas você sabe que não podia, você sabe que não é assim, você sabe que pra eu te defender, né? E foi fulano que começou, pra eu te defender, eu preciso que você responda de uma forma mais calma, você não pode entrar na briga, você dê pra briga e tal. Porque eu já defendi também na escola, viu? Já precisou. Sério? Deu ter que ir na escola.
por questão de bullying, que a escola não estava conseguindo manejar, não estava conseguindo dar um suporte, questão de TDAH da escola, às vezes não está conseguindo manter as crianças ali, porque eles não param quieto, né? Não param Como quieto. que é, você no seu olhar, só um minutinho. Desculpa. Como que você, como psicóloga hoje, acha que as escolas veem o bullying, o TDAH? Porque a gente fala tanto de inclusão. Ai, vamos incluir, porque antigamente tinha escolas próprias para as crianças especiais, vamos colocar dessa forma, né? E agora o autismo foi incluso, o TDAH foi incluso, o bullying cada vez mais à tona, né? E alguns pais que não corrigem os filhos que estão fazendo, vão lá, inclusive ameaçam outros pais, né? E Com certeza. como que a escola lida com isso, no seu olhar? Eu acho que existe uma diferença, e a gente volta a falar da frustração. Eles precisam se frustrar, mas de uma maneira saudável. E existe uma maneira saudável de se frustrar. Você receber um não é o fim do mundo. Eles precisam ouvir nãos. Mas ouvir um xingamento, a pessoa, você tem um nariz muito grande, então você é feia, que cabelo horroroso, que... Daí são frustrações que nessa parte da vida não tem uma necessidade e que eles não têm maturidade para encarar como um adulto encara. Né? Mas na minha época, tudo bem, mas as pessoas reagem de formas diferentes. Com certeza, na nossa época, tinha pessoas que se ofendiam, outras que não ligam. Assim como hoje tem crianças que se ofendem muito e tem crianças que realmente relevam, né? Então, a escola precisa entender esse nível de frustração. E essa inclusão tá bem entre aspas, tá? Tem escolas, por exemplo, em Londrina, particulares, que negam matrícula de TEA. Isso é verdade. Eu falo porque eu tenho uma amiga, e vou te falar de mais de uns 7 anos atrás. O filho dela ia numa particular. Ele tinha... Ele era dislexo, não conseguia ler. Mas ele por exemplo, vai fazer uma prova, ele te respondia tudo. E a escola não aceitava dele não fazer a prova escrita. E a psicóloga deu, ele precisa fazer prova oral. E a escola não aceitou. Daí, no caso da minha amiga, ela falou assim, olha, eu não vou entrar num processo porque é desgastante, vai expor a criança, tudo. Mas olha a situação, tipo, o menino é inteligente, ele só não consegue desenvolver, ele precisa de uma ajuda. E a escola, que é onde deveria dar o suporte, recua. Mas todos eles aprendem, a não ser que seja uma questão de realmente um déficit de inteligência ali, mas o TDAH não é. O TEA não é, a dislexia não é, a hiperatividade não é. Todos eles têm a inteligência muito afiada, como qualquer outra criança, eles aprendem muito bem, tá? E muito bem mesmo. Eu falo porque eu tenho pacientes com TDAH que eu faço a tarefa junto. E eu não preciso ensinar nada, eu não preciso passar resposta. É só uma questão de menos estímulo, ambientação, incentivo da minha parte, ter paciência com as distrações que ele acaba tendo, dar as recompensas, que é o brincar depois, ele faz sozinho, ele entende. Significa que na sala de aula ele já aprendeu. Então, eles aprendem. O problema é que as escolas hoje, inclusive as particulares, não têm professores de apoio, não têm preparação suficiente, eles chegam a negar matrícula. Eu tenho amigas que têm filho TEA e foi negado matrícula. Ela teve que ir para a rede pública. Eu acho que a rede pública, no caso dos maiorzinhos, eles estão melhores preparados, né? Porque, por exemplo, a minha filha, ela tem hiperatividade, e daí foi pedida Professora de apoio. E na última reunião de pais, eu me senti um pouco coagida, porque a professora falou assim, e depois a gente conversa sobre a Manuela. Eu falei, não, pode conversar, estamos todo mundo aqui. Não, é que eu preciso falar com você. Eu falei, mas eu venho buscar e trazer todos os dias. Tem uma agenda, por que você não pediu para conversar comigo? É porque isso. Eu falei, mas não foi pedindo uma professora de auxílio para ajudar ela? Daí ela falou assim, não, mas ela ajuda na hora de comer e de trocar a fralda. Eu falei, então, você pediu uma babá, não uma professora. Exatamente. Talvez eu fui até meio agressiva, mas naquele momento... É o que acontece. Eu falei, gente, elas ajudam a principal com todo mundo. E não ficam na criança que precisa. E eu sei que o Estado, a cada 3 crianças, disponibiliza uma professora de auxílio. Que é para ser a professora. Que é na hora do brincar, que são nos estímulos que né, do dia a dia. Porque, desculpa, Elô, para trocar uma fralda e para ajudar na hora de comer, não precisa nem ter um diploma. Exato. Uma menina de 15 anos ajuda uma criança. Ainda mais com uma especialização
né, focada em necessidades especiais. Não precisaria Então, disso. assim, por mais que a escola pública, ela aceita as crianças mais, elas também, as professoras não estão tão preparadas. Mas tem um outro lado também. Eu já precisei, por exemplo, fazer denúncia em núcleo e os núcleos foram muito efetivos, tá? Eles atuam, eles vão, eles dão treinamento, eles trocam a criança de turma, trocam a professora de apoio, assim, e mais de uma vez. Então, eu vejo uma atuação nesse lado, quando você precisa reclamar, você precisa ir atrás, eles se movimentam mais. Em compensação, o pessoal da escola particular fica com medo de entrar com processo, fica com medo de rever os direitos, e isso não muda. Que, na verdade, eles não querem ter a professora de auxílio, porque isso gera mais custo. E eles olham muito como um DRE a escola, né? Com os custos, qual é o lucro que aquele aluno me dá, e quanto menos trabalho ele me dá, mais lucro eu vou ter. E como é um público que não quer se indispor também, não quer ir a público, não quer expor a criança, é uma galera que não vai atrás. São pais que não entram com processo, não requerem os direitos. E aí fica nessa mesma situação, que todo mundo fica refém disso, entende? Então, apesar da pública ainda não ser o ideal, eu sinto que o núcleo atua de forma mais efetiva. Não existe ainda o ideal, né? Não. Tá todo mundo... É algo que existe já há muitos anos, só que cada vez tirando esse tabu, né? Sendo muito mais diagnosticado muito mais cedo, tendo muito mais informação, né? Que hoje a gente tem muito o núcleo de informação. Até as escolas acabam, né? Tem uma psicopedagoga que orienta, ó, faz uma avaliação, dá uma olhadinha, tem alguma coisa que não encaixa, né? E se os pais realmente forem conscientes, né? E irem atrás, a gente consegue tratar essas crianças para que elas conseguem ir melhor, né? Isso. Então, assim, e aí, o que é muito visto também? TDAH como falta de educação. Hiperatividade como falta de limite. Gente, não é. A gente tem ciência que mapeou o cérebro, a gente sabe como o TDAH funciona, a gente sabe como o hiperativo funciona. E não é limite de aprendizagem, né? É uma questão de diminuir estímulos, ajudar a criança a focar, tolerar que algumas vezes ela vai precisar levantar. Ela vai pedir para ir no banheiro, mas ela precisa levantar, né? E quando a gente tem essa paciência e adaptação, usar mais vídeos em sala de aula, porque as crianças estão na era digital, né? Então, às vezes, a gente vê que a professora quer fazer aquele método antigo, mas, gente, eles estão na era digital, não tem como segurar isso mais. Eles já nascem sabendo mexer no celular. Exato. Então, tem que usar isso a favor, na verdade, né? Usar esse celular, esses vídeos, né? A favor. Então, estimular as crianças no que é interessante para elas. Então, tornar a sala cada vez mais interessante e mapear a tua sala também, sabe? Ah, eu tenho tantos que são TDAH, ou não tenho nenhum. Ou eu tenho metade da turma, ou eu tenho um TDAH, um hiperativo, e assim vai, sabe? Um dislexia. Então, vamos ver como que a gente consegue manejar isso, sabe? Tirar aqueles que conversam muito, vamos fazer um mapeamento de sala e tudo mais. Às vezes falta essa paciência e a compreensão de que realmente é um transtorno. Eu não julgo, porque assim, eu tenho duas. Eu já fico louca com as duas. Eu fico imaginando as professoras, eu falo que elas têm o dom. Então, assim, eu entendo, por exemplo, a salinha da minha filha, se eu não me engano, ela tem 23 aluninhos. É bastante. É bastante, entendeu? Então, assim, lidar, por mais que seja 2, 3 professoras, com crianças que estão ali no desfraude, a gente, como pai, a gente perde a paciência. Então, assim, eles não podem nem perder a paciência, porque eles não são nem pais, né? Mas é igual eu falei. A gente tem que trabalhar junto. Trabalhar em conjunto, eu acho que às vezes é muito mais um trabalho com os pais do que com as próprias crianças, né? Eu sempre peço, quando eu pego um pequeno, assim, eu visito a escola, conheço a professora, eu me apresento e eu peço para escrever na agenda. Assim, ó, tudo que acontecer, ele tá dando muito trabalho porque não quer fazer tarefa. Escreve na agenda. Ele fez tudo bonitinho, escreve na agenda também. Eu preciso saber como é que vão ser os meus reforços. O que eu preciso conversar, o que já tá alinhado, o que já melhorou. E o que de novo tá surgindo. Às vezes um colega novo que apareceu, não para quieto. Brigam, aquele amor e ódio. O hiperativo tem muito isso, amor e ódio. Assim, numa hora que estão brincando, alguém
Já sai Já começa lesionado. um batendo no outro já. Então, a escola até fala isso assim, mas a gente tenta separar e tudo mais. Não, tudo bem, mas conversa comigo, então. Anota, que daí toda semana eu vou olhar a agenda e eu vou ver o que a gente precisa fazer de acordo com ele, o que a gente vai tirar, o que a gente vai colocar, né? Tem as cartinhas do Pokémon que eu também uso, por exemplo. Que tá super em alta agora, né? Que as minhas não usam, né? Eu tô no modo... Mas eu vejo as crianças ali, elas fazem, elas levam, trocam. Então, cada um tem o seu, sabe? A gente descobre o que funciona para cada criança. É de acordo com o interesse dela, E né? muda bastante. Muda. Tem cartinha de Roblox que eles compram, eles fazem a mãe comprar pra colocar mais coisa no videogamezinho do celular deles, no jogo deles. Então, tem várias coisinhas, assim, que funcionam. Dentro da sessão, eu sempre pego pra tirar estímulo. Então, eu uso aquele caiu, perdeu, sabe? O Jenga, que também chamam, que é uma torre de madeira, assim, que vai sim. tirando. Eles adoram, só que exercita muita paciência. Chega uma hora que eles começam a... Mas, não, calma, senão cai. Daí vai trabalhando também uma ansiedade. Isso. Então, esses jogos de quebra-cabeça, que também precisa de muita concentração. Porque isso tudo é exercitável, né? Inclusive, eu falo pros pais, falo assim, ele não se concentra muito, ela se concentra muito, joga mais quebra-cabeça em casa, compra esse jogo, joga mais assim, sabe? Assim, tento estimular Que esse eram lado. mais jogos que a gente usava, né? Jogos de tabuleiro, igual você falou, vai jogar um xadrez, uma dama. Exatamente. Que hoje, na verdade, tá tudo num celular. Num celular, numa televisão. Esses dias eu até fui falar pra um pacientezinho, e falei assim, sabe aquele jogo onde você sabe dele? Sei, eu tenho no celular. Eu olhei assim, como assim você tem no celular? Fizeram um digital do negócio. Ele queria botar no meio da mesa pra gente jogar. Eu falei, não, senhor, guarda o celular que a gente vai pegar o jogo físico. Vou te apresentar a origem de tudo. Exatamente. Gente, tem muita coisa. Assim, quando a gente entra na psicologia, principalmente no mundo de hoje, igual eu falei lá no começo da entrevista, abre um leque, né? Bastante. E a gente, igual você até comentou antes comigo, que é uma questão de família, que são os pais dos nossos pais, e as gerações foram mudando, só que também a gente reflete, e hoje, nós pais, eu me coloco também, numa vida tão frenética, né, porque eu saio de manhã, deixo elas na escola, corro, venho trabalhar, volto, pego, janta, casa, né, e às vezes a gente não tem tanto tempo para olhar, e eu lembro, eu fui criada pela minha avó, talvez é o caso da sua mãe, a minha avó não trabalhava fora. Minha avó trabalhava em casa, mas na parte da manhã o serviço já estava todo feito. Então ela eu chegava no fim da tarde, eu tinha que sentar na mesa. Se eu queria ir brincar na rua, era fazer caligrafia. E Tá hoje, vendo os acordos? Já existiam esses acordos. Só que hoje, se eu vou ligar, o que a gente faz? A gente liga uma televisão para eles ficarem quietos, porque não vai mais pra rua brincar. Só que eu preciso que eles fiquem, não fazem tanta bagunça para eu conseguir lavar roupa, fazer janta e dar banho neles, arrumar a bolsa do outro dia, porque mudou a situação e cada vez a gente vê que o mundo tá mais assim acelerado. E como que vai ser os filhos dos nossos filhos? E a gente já tá falando também, Andréia, de adaptação genética. Olha que loucura. Porque assim, quando a gente falava de 1800 a 2000, as gerações mudaram, sempre muda, tem evoluções, mas ainda é pouco. Agora, quando a gente pega de 2000 pra cá, cada 10 anos... Já foi. Muda tudo. Muda tudo. É um outro celular, já não era mais de 2000. A IA agora vem, então, inaugurando uma nova era. É muita mudança. Então, assim, quem nasceu em 90, 2000 e pouco, para quem tá nascendo agora, a diferença é muito mais gritante do que na nossa tataravó, bisavó, não era tão gritante assim. Eles conseguiam reproduzir o que eles recebiam. E era meio que uma mesma linha, né? Tipo assim, principalmente a mulher vai cuidar da casa, a mulher vai casar, vai ter filhos. E era aquela coisa tudo meio centrada. Agora não. Não tinha muito pra onde ir, né? Exatamente. Não tinha o que pensar, não tinha o que reformular. E depois, quando começou, tipo assim, ganhar, que faculdade você vai fazer? Eu não quero casar agora. Antigamente se casava cedo, agora não se casa mais tão cedo. Uns nem casam mais. E vai mudando. Daí, antigamente era 10 filhos, daí foi passando, agora é 2, agora é o ideal, uns nem têm filhos pela vida que levam. E realmente a gente vê que o mundo está evoluindo e a gente precisa de ajuda.
Porque a gente chega um momento que a gente tá tendo ansiedade, Aham. a gente tá tendo crise de pânico. E o que foi feito com a gente já não funciona mais 100% no nosso filho. Então tem tudo isso, tem coisas que a gente vai levar. E é importante a gente falar das coisas que a gente passou. É importante a gente levar as dificuldades para os nossos filhos, porque eles precisam saber da história, né? Eles só vão valorizar o que está acontecendo quando eles sabem a carga que vem, quando eles sabem da onde que você tirou as regras, da onde que veio. Mas também estar disposto a entender que a partir de agora, a cabecinha deles vai exigir mais da gente como pais. A se colocar assim, tá, mas o que tá acontecendo? Eu falo assim que eu lido com adolescente de 17 anos, eu tenho 32. Não faz tanto tempo assim. Mas eles têm uns nomes e umas... Que, assim, esses dias eu descobri que se o menino tá com uma xuxinha, um amarrador no cabelo, ele tá ficando com uma menina. Porque a menina que deu pra ele e ele tá usando isso. Da onde que... Você sabia disso? Não. Eles têm umas coisas assim. E eles vão falando assim, não, porque daí ele tá com a minha xuxinha. Eu falei, mas por que você deu xuxinha pra ele? Ele tem cabelo comprido, sei lá. Não é? Que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Não, você não sabia? Não, me explica. Eu sempre falo, não, olha, eu sei que eu pareço um pouco, mas assim, muda bastante. Então me explica o que tá acontecendo, como é que são as regras e tal. Não, Você quando a ainda gente tem essa troca, né, com os adolescentes, porque você tá no meio deles, então muda uma palavra ali. E eu que não tenho, porque eu tenho 2 crianças, eu não tenho essa troca. E às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e eu fico assim, o que ele Exatamente. tá falando? Aham, parece outra língua já. É bem isso mesmo. E assim, a precocidade também. 12 anos falando que é adolescente. Não, Na 4 minha época. anos falando que é adolescente. Eu sou moça. Nossa, você não tem ideia como eu estou assustada, porque eu não me via desse jeito. Ela é moça, entendeu? Ela é exibida, ela dança assim, parece uma cobrinha. Ela não imita as meninas do K-pop? Ainda não. Que elas jogam o cabelo assim, ó. E falam assim, estão brincando de imitar as meninas do K-pop. Não, ainda não. Mas eu falo assim que realmente está precoce. Esses dias ela me fez uma pergunta. Foi assim, ela falou assim, mãe, eu falo que ela tem pepeca. Ah, tá. Mãe, eu tenho pepeca. Por quê? Ela tem um irmãozinho, né? Por quê? Ele tem o quê? Ele tem pipi. Falei, ele tem pipi, porque ele é menino, porque ele é príncipe, você é princesa, você é menina. Mas eu tava esperando essa pergunta, por que que ela tinha pepeca e ele tinha pipi? Com uns 10, 11, 12, 13 anos, não com 4 anos. Não, 12, 13 anos, não, mas é uns 6 ali, podia... Não, eu tô achando que eles não vão crescer tão rápido. Não, é porque curiosidade é a primeira coisa que vem, né? Primeiro vem a curiosidade do corpo. Porque eu vou falar assim, por mais que eu tenha uma cabeça aberta, tudo, né? A gente trabalha no mundo de comunicação, eu não tô preparada. Não existe um manual que ensina um pai a estar preparado. E a gente não sabe como quando lidar. A gente quer proteger ao máximo, né? Exatamente. Então, assim, eu olho, eu falo assim, eu respondo, mas depois eu fico, na minha cabeça fica, nossa, por que ela fez? De onde que ela tirou isso? Por que ela tá pensando isso? Onde que ela viu isso? Porque, como você fala, é muita informação e eu não tenho tempo ali. E eu não sei. Igual a gente foi ver o Papai Noel, daí eu fui comprar as luzinhas de Natal, a gente vai montar a árvore. Só que eu cheguei em casa muito tarde. E daí, muito tarde, assim, 8 horas, eu tava exausta. Eu falei, amanhã a gente monta. Pra quê? Ela jogou tudo no chão. Não é justo! Não, mas parecia uma adolescente. Falta de noção de tempo. Hã? A falta de noção de tempo. Exatamente. Pra ela é uma eternidade. Não, mas ela tava assim... Não é justo. Eu não sabia nem que ela sabia essa palavra, não é justo. Então, assim, eu fico assustada com a evolução que hoje eu brincava de boneca até 11, 12 anos, de corda, de elástico. Eu queria ver carrossel. E eu vejo que não vai ser assim. 12 anos eles já estão beijando, já estão... Não. Não. E vai a gente falar que não pode, tá? Vai falar que não pode. Ou eles calam, né? E aí não adianta. Aí não adianta. É pior. É pior, porque eu tô ali pra eles falarem que eles não contam pros pais deles, né? Se eles contarem pra mim o que eles contam pra mãe, não precisa estar ali. Então, eu preciso ouvir, evitar julgamento
e contornar a situação da melhor forma possível. Eu falei assim, não, eu entendo, mas assim, será que não é perigoso? Vamos pensar em algumas possibilidades, e vai, pra ver se diminui, se dá uma segurada, assim, sabe? Porque se eu falar assim que não pode, imagina. Fora quando os pais já não são liberais demais, e aí a psicóloga falou que não pode. Eu acho que quando a gente vira pai e mãe, além desse mundo, a gente deveria ter, assim, já tendo plano de saúde. Você é pai? Então tá, você vai ter terapia pelo menos uma vez a cada 15 dias. Porque pra lidar. Mas faria bem. Porque a gente, por exemplo, eu lido com um monte de criança, mas não quer dizer que eu vou acertar sempre. E que eu não vou me irritar, e que eu vou ter paciência com... Não, são realidades diferentes, vida real, né? E cada criança é única, cada um tem uma questão ali, cada família é única, tem a sua estrutura, tem os seus poréns, né? Por exemplo, não adianta uma criança criada pelos avós falar assim, tolera birra. Como que o avô vai tolerar birra? O avô vai estragar. Imagina, é o primeiro berro a criança dele, corre lá e compra o doce, entendeu? Uhum. É assim? É disso pra pior. Aí fala que não vai sair, chora, abre o portão e fala, vai. Não tem. Na verdade, tem até um dizer, né, que o pai educa, o avô estraga, né? Então, assim, mas faz parte. Às vezes é uma necessidade, os avós ali, às vezes é a rede de apoio que precisa. E o avô não tem obrigação nenhuma de tolerar a birra. Exatamente, ele já fez a parte dele, né? O neto ele só tá ali veio só pra ajudar. Paparicar. Elô, a gente tá indo meio que pro fim. Tem muita coisa para se falar quando a gente fala de psicologia. Eu acho que é um assunto que vai. Mas eu queria que você deixasse um recado sobre o que você vê, como que você olha para os pais. A gente falou muito de criança aqui, né? Mas sobre um todo, para quem tá vendo a gente. Ah, legal. Eu acho que o principal de tudo é comunicação. E os pais não precisam ter medo de procurar ajuda. Procure ajuda para ver se você tem informação, se a informação que você tem está conseguindo aplicar da melhor forma, né? Procure ajuda, mesmo se seu filho às vezes não tem tela, não tem nada disso que a gente comentou, mas só para ter ali um suporte comunicativo mesmo, suporte emocional, né? Para conseguir tirar suas dúvidas, porque a criança ela é complexa. Né? Ela tem as suas fases. O adolescente tem as suas fases. O adolescente tira a gente sério. E adolescente que não faz isso não é adolescente. Faz parte. Faz parte da fase que ele tá, faz parte dele decidir quem ele é, né? Dele se diferenciar dos pais. Então, tudo isso é comunicação. Quando a gente consegue alinhar uma comunicação com calma, mas com efetividade, com firmeza, com regras, com tudo certinho, a gente consegue fazer com que essa fase dele seja cada vez mais tranquila. Então, não tenha medo de procurar ajuda. E para quem quer procurar a Elô nas redes sociais, que quer marcar uma consulta, onde te acha? O meu Instagram é psicóloga Heloísa Oliveira. Né? Lá eu publico vídeos praticamente diários. E eu sempre busco publicar os vídeos de acordo com as impressões, com as análises. Porque eu falo que saber o que é um TDAH, saber o que é o TEA, os sintomas, a IA sabe. A IA dá pra gente hoje, Marissa, lá do DSM-5, todos os critérios, que a gente já sai quase com o diagnóstico, né? Hoje em dia tá fácil, mas essa experiência, essa troca com os pacientes, pra mim é muito enriquecedor. Eu acho que muito do que eu construí não foi nem da faculdade, não foi nem da pós. Foi com a experiência de ouvir pessoas, que eu acho um privilégio, assim, poder crescer com o outro e crescer junto, né? O outro melhora, eu melhoro junto. O outro aprende, eu aprendo junto. E aí eu consigo compartilhar ali os vídeos de ideias que surgem. Surgiu essa ideia, eu vou dividir com a galera ali. Então tem vídeos quase que diários no meu Instagram. Perfeito. Elô, obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo. Aberto um pouco, dada essa consulta gratuita aí. Gostoso, né? É um bate-papo gostoso, porque flui, tem muita curiosidade, principalmente quem tá de fora, né? E igual eu falei pra você, a gente tá numa vida tão corrida e a gente tá preocupado tanto ali em emagrecer, ir pra uma academia, só que a gente também esquece do emocional, da parte da mente. A academia, claro que é bom a gente se cuidar, mas também o emocional é muito importante, porque principalmente eu que tenho filhos, se o meu emocional não tá legal, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa profissional, não sou uma boa esposa, e reflete em várias áreas, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu, André. Gente, então é isso aí. Mais um podcast, toda terça-feira, no portal da Tarobase, 15 horas, com mais histórias. E fique ligadinho, até semana que vem. Tchau!